Olá pessoal, está começando aqui mais um vídeo. E bom, hoje é mais uma vez aquele vídeo lá, né? Você tem que assistir de madrugada, porque hoje é o top 10 das músicas mais assustadoras do Vocaloid. Agora é a parte 2. Mas por que, Levi, parte 2? Porque estava faltando muita música ainda. Teve muito comentário no vídeo anterior, vou deixar aí na descrição para quem não assistiu, que estava faltando muita música. Então eu resolvi trazer aqui para vocês uma parte 2 e explicar a história de cada uma. Tentar, né, pelo menos. Então, sem mais delongas, vamos ao top 10 das músicas mais assustadoras dos Vocaloids, parte 2. E em décimo lugar temos Darkwood Circles, ou a tradução ficaria Circo do Bosque Negro, digamos assim. Essa música se passa depois da música High Knowledge of the Late Madness. Eu não sei falar direito em inglês, desculpe. A história dessa música é a seguinte. Dizem por aí que depois de tudo que ocorreu no período Edo do Japão, o Japão já começava a entrar no período moderno. As pessoas estavam procurando diferentes modos de diversão. E nas profundezas de alguns bosques que tinham lá no Japão, foram construídas tendas, que eram chamadas de tendas dos prazeres, onde era possível encontrar uma variedade de coisas para as pessoas fazerem, sabe? Só por diversão mesmo. E nessas tendas, as pessoas podiam ver crianças deformadas se apresentando uma espécie de circo dos horrores aí. Sempre com um sorriso no rosto, mesmo quando faltava algum membro, ou alguma parte de torcida, ou apodrecida, né? E essas crianças, lógico que não iam para esse lugar por vontade própria, né? Elas eram crianças de rua, órfãos, ou foram tiradas dos pais à força. E tudo isso era feito por divertimento das pessoas, né? Mais ricas, que tinham muita grana no bolso. E lá aconteciam muitas coisas, como pessoas jogando ácido nas crianças. E isso é um exemplo de como o ser humano é a pior espécie que existe. Fazer tudo isso por divertimento, por prazer. Gente, vamos melhorar, né? Vamos melhorar. E a música em si não é tão assustadora, dá até pra dançar um pouquinho, né? Mas o pior de tudo é a história, que é muito triste mesmo.誰が見たのかわからない。それは小さな夢でした。小さな夢は思いました。このまま消えていくのは嫌だ。どうすれば人に僕を見てもらえるだろう。小さな夢は考えて考えて、そしてついに思いつきました。人間を自分の中に迷い込ませて、
世界を作らせればいいと。E em nono lugar temos Alice Human Sacrifice. Ó, tô melhorando meu inglês, viu? A tradução seria Alice do Sacrifício Humano. A música é uma representação de um fato que aconteceu lá no Japão, que até hoje é considerado um dos crimes mais estranhos e misteriosos lá do Japão, né? Eu vou contar um pouco dessa história para vocês. Entre o ano de 1999 e 2005, aconteceu uma série de 5 assassinatos, que não teria nenhuma relação entre si, a não ser pelo fato de uma carta que o assassino deixava no crime. Ele deixava uma carta de baralho em cada local com o nome Alice, escrito com o sangue da vítima, né? Poucas pistas foram encontradas sobre esses 5 assassinatos, então o caso foi encerrado. Agora, alguns detalhes sobre as vítimas, as 5 vítimas desse assassinato. Sasaki Megumi. A primeira vítima foi Sasaki Megumi, uma moça de 29 anos, dona de um restaurante. Aqueles que a conheciam descreviam Megumi como uma moça de temperamento curto e uma língua afiada, quando lidava com os empregados. Ela era bem conhecida pelos seus clientes graças à sua dedicação ao trabalho e excelente comida. Fora do ambiente de trabalho, Megumi era muito sociável e ia a muitas festas. E foi depois de uma dessas festas que ela desapareceu. Megumi decidiu voltar para casa a pé, sendo que estava na casa de um amigo que ficava apenas a 1 quadra de distância. E ela estava um tanto quanto bêbada, né, para dirigir. Algumas pessoas ofereceram carona, mas ela nem quis. Megumi foi então saindo da festa a 1 da manhã e foi a última vez que ela foi vista com vida. Na manhã seguinte, um casal passeando pelo bosque, que ficava a 1 quilômetro de distância da casa de Megumi, viu uma trilha de sangue em um caminho pouco usado no bosque. Curioso, o casal foi até lá, né, e encontraram o corpo da Megumi. Ela foi esquartejada e os membros foram empalados em galho de árvores. O casal chamou a polícia, né? Então, chegando lá, a polícia encontraram a carta de baralho enfiada na boca de Megumi e era um valete de espadas, com a palavra Alice escrito, como eu disse, com o sangue da vítima. Yamane Akio era um vocalista pouco conhecido de uma banda que não tocava em outros lugares a não ser em bares. Seus amigos o descreviam como uma pessoa carinhosa, que nunca levantava a voz para os outros, né? Depois da sua morte, a banda acabou e nenhum dos integrantes teve coragem de encontrar um novo vocalista. Akio foi levado de seu apartamento em 11 de fevereiro de 2001. Seus colegas de banda foram as últimas pessoas a vê-lo com vida, já que tinham ensaiado com ele mais cedo no mesmo dia. Naquela noite, a namorada dele foi visitá-lo, né? E ficou surpreso por encontrar a casa vazia. Nos dias que se seguiam, que iam passando, Akio foi dado como desaparecido e a busca por ele começou. A câmera de segurança do prédio mostrou uma figura encapuzada entrando por uma porta lateral, saindo algum tempo depois com um grande saco de lixo, de formato estranho. Essa misteriosa pessoa nunca foi encontrada. Dizem que esse homem seja o assassino, mas seu rosto nunca apareceu nas filmagens, né? Então ninguém sabe. No dia seguinte, o dono do bar, onde a banda frequentemente tocava, estava abrindo o local, quando se deparou com uma cena horrenda. Jogado entre uma mesa, estava o corpo de Akio. Suas cordas vocais foram arrancadas de sua garganta e ele havia levado um tiro na cabeça. Sua carta de Alice era um rei de ouros e foi encontrada em suas mãos, juntamente com as cordas vocais arrancadas. Iga. Kai Sakura. A adolescente Kai Sakura tinha a vida toda pela frente. Ela era uma garota doce e muito amada pelos seus colegas e parentes. Ela queria ir muito para a faculdade, se tornar um designer de moda, essas coisas de menina, sabe? E só faltava algumas semanas para a formatura no ensino médio quando ela foi sequestrada. A família dela tentou insistivelmente encontrá-la e toda a cidade ajudou na busca pela garota perdida. Seu corpo foi encontrado 2 dias depois, enterrado em uma cova rasa. Não pareceu que o assassino queria escondê-la. Pelo contrário, ele marcava a cova com a carta Alice, de novo, né?
uma rainha de paus, dessa vez. A carta estava presa por um palito no topo da cova. O corpo de Sakura foi horrivelmente mutilado. Os olhos dela foram arrancados do corpo, a pele esfolada e a boca cortada. Uma coroa havia sido costurada na sua cabeça, provavelmente enquanto ela estava viva. Juntamente com o corpo da Sakura havia um bilhete. O bilhete tinha algumas frases estranhas e impossíveis de ler. Por exemplo, a morte é um sonho distorcido, ela vai sempre acompanhar, hahaha, aqueles que morrem são os sortudos. Eram algumas frases que estavam escritas, que não dava para entender muito bem. Oshiro, Hayato e Hina. Esses dois eram as últimas vítimas. Hayato e Hina eram dois irmãos e muito próximos. Hina era a irmã mais velha e era muito teimosa. Sua irmã mais nova, Hayato, era muito esperta. Até pulava uma série na escola ficando na mesma sala que sua irmã. Os dois raramente brigavam, ao contrário dos outros irmãos, né? Sou exemplo disso. Os dois foram encontrados mortos em suas camas, em 4 de abril de 2005. A causa da morte foi uma injeção letal. A janela do quarto estava aberta, e deduziu-se que o assassino tinha entrado em silêncio suficiente para cometer o crime sem acordar os dois, saindo de casa logo em seguida. Cada criança segurava o as de copas, que ao serem colocados ao lado, formavam a palavra Alice. Uma pegada lamacenta foi encontrada no carpete, mas estava tão danificada que foi impossível identificá-la. Um pouco depois da morte dos irmãos Oshiro, um homem chamado Suzuki Yuto foi preso pelos assassinatos. Ele era um vagabundo com problemas mentais, que se dizia não lembrar, sei o que, eu não lembro o que foi que eu fiz, ou onde estava no momento dos assassinatos. O mais absurdo de tudo é que ele foi encontrado usando um casaco que pertencia a Yamane Akio. Um pouco de sangue que havia na mangue deu resultado positivo, que era dela mesma. Yuto, que estava desesperado a esta altura, declarou que um demônio negro sem rosto havia lhe dado o casaco. Olha aí a história, olha. Mesmo assim, Yuto foi liberado quando um mendigo, sem teto, disse que tinha ficado com ele na noite do assassinato da Sakura. Como o abrigo ficava longe da casa da Sakura, não havia como Yuto cometer o crime e voltar para o abrigo tão rápido e sem ser notado. Em 30 de abril de 2008, o produtor conhecido como Yugami P colocou sua primeira música, que achou legal colocar essa música aí sobre assassinato. Então a música é escrotinha, viu? Dá um medinho aí no final. 世界を作らせればいいと。一番目アリスは勇ましく剣を片手に不思議の国いろんなものを切り捨てて真っ赤な道をしていたそんなアリスは森の奥罪人のように閉じ込められて森にできた道がいに彼女のせいを知る術はなし2番目アリスはE em oitavo lugar temos Nehanshika. Eu já tentei milhares de vezes traduzir essa música, gente, mas não consigo. Sério, a letra é muito sem sentido. E eu acho que não existe história para essa letra. Tipo, o compositor escreveu qualquer merda lá e foi. Mas o clipe, como vocês estão vendo aí, é escrotinho. E sim, meu povo, é do mesmo criador e compositor do Bacterial Contamination, do vídeo passado, entendeu? Então vocês já conseguem imaginar o nível de escrotidão e de bizarro, né?
E em sétimo lugar temos Alice in Wonderland. Tradução seria Alice no País das Maravilhas. Resumidamente é uma versão distorcida do País das Maravilhas que vocês estão acostumados, né? Os personagens que aparecem são bem escrotinhos, então já viu, né? Mas calma que vai ficar pior. E em sexto lugar temos Rugrats Theory, Teoria Rugrats. Essa música conta a história que apareceu na web em 2011, que diz o seguinte, vou ler aqui um pouquinho para vocês. Os bebês Rugrats, para quem não sabe, Rugrats é o nome original dos Os Anjinhos, aquele desenhozinho, pronto. Os bebês Rugrats não existem e eles são produtos da imaginação da Angélica, porque a mãe dela a ignora e o relacionamento dela com o pai é superficial e parasita. Por isso ela é a única que fala com os bebês. Na verdade, Chuck morreu junto com a mãe dele, por isso Chaz é tão nervoso. Tom era um natimorto, feto que morreu dentro do útero ou durante o parto, o que levou a Stu a sentar num porão para fazer brinquedos para o seu filho que nunca teve a chance de viver. E os DeVille tiveram um aborto. Angélica não conseguia decidir se a criança nascida seria um menino ou uma menina. Então ela simplesmente inventou o mesmo personagem na cabeça duas vezes com diferentes gêneros. Por isso o nome do desenho no Brasil é Os Anjinhos, porque crianças mortas viram anjos. Isso que eu acabei de ler é uma teoria que apareceu na web, gente. Então, como toda teoria que aparece na internet, né, é escrotinha. E o que faz ela escrotinha é que ela faz sentido. A verdade é essa. 「
em quinto lugar temos Fear Garden, Jardim do Medo. Conta a história de um psicopata que adora cortar o braço das pessoas e enterrar no jardim. Olha que coisa linda, gente. Recomendo que você faça isso, viu? Fica uma ótima decoração. E em quarto lugar temos The Full Course of Candy Eggs, sei lá como é que se diz isso, que a tradução seria o curso completo para viciado em doces. A música conta sobre o vício de uma garota por comer doces, né? Mas depois você descobre que isso não é doce, meu filho. Isso é carne humana, ou resto de animal, olho de animal, essas coisas nojentas, sabe? É muito canibal essa menina. Que nojo. E em terceiro lugar temos Piero, ou Piero. Piero, pra quem sabe, ou Piero, pra quem não sabe, é um tipo de palhaço, tá, gente? Essa música conta a história de um palhaço que pega as crianças e as mata. Olha que bonito, lindo, né? Pra quem tem fobia de palhaço, essa música é perfeita pra você, viu, amigo? Recomendo.
E em segundo lugar, temos a série Onibi. Essa é uma série que gira em torno da Miko e da Gumi. Não tem como contar a história da série, porque o significado das músicas são teorias que cada um tem. E eu recomendo que vocês assistam todas as músicas e tenham suas próprias conclusões. Então eu vou mostrar a ordem que eu acho que é a certa. Você pode discordar se quiser.
primeiríssimo lugar temos Rotten Girl, Grotesque Romance, Menina Podre, Romance Grotesco. A música conta a história de uma garota que é apaixonada pelo seu vizinho. Todo dia ela fica admirando o vizinho dela, babando lá. Fez até um boneco dele. Ela diz que sabe de tudo da vida dele, cada detalhe. Até que um dia um amigo desse vizinho vai até a casa dele. Ela fica se perguntando ali na janela, só na espreita, quem é essa vaca aí, hein? Então ela decide matar a amiga do vizinho dele e empacotar pra dar pra ele. E o mais curioso é que isso aconteceu de verdade, porque houve um caso misterioso de assassinato lá em Tóquio, no Japão, mas o caso não foi revelado pra mídia, para que não perturbasse o público. Mas o relatório dado ao membro do público por um oficial corrupto envolvido no caso foi parar na internet. Então o cara que fez a música achou legal fazer uma música na visão do assassino e foi que foi. É o amor. Então é isso, gente. Já está acabando aqui mais um vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei, dá um like aí básico e se inscreve no canal. E mais uma vez, muito obrigado pelos 1000 inscritos. Eu nunca pensei que ia chegar esse tanto de gente. Muito obrigado mesmo. Então é isso. Um beijo e um queijo, um caminhão carregado de caranguejo. Tchau!